Então, nesse vídeo eu quero estar colocando em evidência uma parte da minha personalidade que já foi questionada muitas e muitas vezes ao longo da minha vida. Que basicamente assim, desde muito jovem, desde sempre, para falar a verdade, eu sempre tive opiniões fortes, digamos assim, sabe? E com isso eu quero dizer que eu tinha as minhas próprias opiniões e elas eram baseadas nas minhas crenças, nas minhas convicções e nos meus gostos, e eu sempre me senti apto a defender aquilo que eu acreditava. E hoje em dia eu posso até dizer para vocês que nem sempre quer dizer que por eu achar alguma coisa quer dizer que eu estava certo, mas o ponto é que eu sempre sabia aquilo que eu achava, sempre sabia aquilo que eu queria. E eu percebo que a maioria das pessoas definitivamente não é assim, sabe? Se vocês vão achar isso uma verdade ou não, se vocês vão concordar com isso ou não, mas eu realmente percebo que a maioria das pessoas não possui muita convicção a respeito de praticamente nenhum aspecto de quem eles são, do que eles acham, de suas próprias opiniões. Enfim, as pessoas são totalmente suscetíveis à influência externa. E daí, assim, eu, como qualquer ser humano, também sou suscetível à influência externa, mas eu tenho certeza que eu sou muito menos suscetível à influência externa do que a grande maioria das pessoas que eu vejo por aí. Eu quero até compartilhar algumas histórias a respeito disso, né, para deixar bem claro que é uma característica minha que, honestamente, vários momentos da minha vida me fizeram olhar para isso e pensar: será que eu deveria ser assim? Será que eu deveria ser diferente? Será que eu fiz certo? Enfim, eu me lembro que lá na época que eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu só sei que eu tava no meu segundo namoro, teve uma vez que tava rolando um almoço de família, assim, com a família da minha namorada na época, né? E daí um cara que era namorado, marido, melhor dizendo, da irmã dela, né? A irmã mais velha dela, no caso, era um cara mais velho do que eu, não me lembro exatamente a idade dele, mas ele já devia ter uns 20 e muitos, ele tinha filha, ele tinha esposa, ele era formado na faculdade de educação física, ele era instrutor de uma academia e tudo mais. Então, assim, um famoso homem adulto e formado, né? E eu me lembro que nesse almoço rolou, assim, um debate, uma comoção toda, porque em algum momento na televisão apareceu o Jota Quest. Eu nem tenho certeza absoluta que é o Jota Quest, ou era o Skank, que eu confesso que pra mim essas bandas é tudo igual, eu realmente não tenho, assim, apreço nenhum por elas. Aí eu sei que eu comentei alguma coisa sobre, tipo assim, de ser uma banda que só tem um sucesso, alguma coisa assim, tá ligado? E ele levou aquilo como algo tremendamente pessoal. E o resto do almoço ele queria me convencer de que a banda era grande e que eu não tinha o direito de achar aquela banda, assim, porque tu não viveu na época que ele estava crescendo e tudo mais. E lá naquela época, cara, eu já falava pra ele assim, cara, não importa, tipo, não importa tudo isso que tá falando, eu acho uma porcaria. E agora aqui, ó, 16 anos depois eu posso dizer pra vocês a mesma coisa. Eu ainda acho uma porcaria. E com isso quer dizer que a banda não tem a sua história, que não tem seus fãs, etc, etc, etc. Claro que não. Claro que essas coisas existem. Mas não muda o fato de que eu acho uma porcaria. Eu continuo achando uma porcaria e provavelmente eu vou morrer achando uma porcaria, né? E eu me lembro que daquele dia em diante o cara virou a cara pra mim, sabe? O restante do meu namoro com aquela menina, todas as vezes que ele me via, ele interagia muito menos. De vez em quando, eu não me lembro se ele parou de me cumprimentar, mas se não me engano só cumprimentou e não puxava mais assunto nenhum. E daí vocês podem estar pensando assim, Renan, mas tu era adolescente idiota. Porque eu vejo que a maioria das pessoas eles generalizam a adolescência como um todo, porque eles enxergam a si mesmos como tremendos imbecis quando eles eram adolescentes, né? E assim, e não que eu não cometesse meus erros e que eu não tivesse, que hoje em dia eu não olho para trás e acho que eu era muito mais estúpido do que eu sou hoje em dia. Definitivamente eu acho isso, mas também não quer dizer que eu acho que eu sempre, que eu tipo assim, que eu era um acéfalo incapaz de ter boas realizações a respeito dessa vida. Então agora eu posso olhar para trás e dizer assim, cara, o errado nessa história definitivamente era o outro cara. Ele que deveria ter firmeza no gosto dele. Eu não fui grosseiro porque eu sei muito bem expressar o meu desprezo sobre as coisas sem ofender os outros seres humanos. Mas eu confesso que tem aquela característica que também não é defeito meu, que as pessoas acham que aquilo que eles gostam é eles também. Então assim, eu sou completamente tranquilo com a ideia de que as coisas que eu amo vão ser criticadas pelos outros. E isso não faz a menor diferença para mim. Por exemplo, sabe qual é o meu entretenimento favorito? É a luta livre. Existe algum entretenimento que é mais
chacoteado por pessoas que não gostam ou não conhecem ou não entendem do que é a luta livre. A luta livre é o entretenimento mais desprezado no mundo por aqueles que não conhecem, não gostam e não querem saber. Só que assim, tem milhões e milhões de pessoas que assistem e gostam. Eu sou uma delas. Então assim, eu vou dar a mínima para uma outra pessoa, que nem o cara falou, eu não vivi a vida dele, eu não fui no show do Jota Quest, ou Skank, ou caralho, e eu não vi essa banda crescendo. Então, eu não sei como eles eram fodas. Então, tipo, cara, se ele sabe disso, por que ele se importou que um adolescente de 15 anos estava dizendo que o Jota Quest era uma porcaria? Sabe, tipo, isso deveria ser um negócio que ele devia dar risada e falar assim, tu não sabe o que ele tá falando. E pronto. Mas ele não tem esse eixo da personalidade dele bem forte. Quem sabe hoje em dia ele tem. Eu duvido muito, tá ligado? Mas naquela época ele não tinha. Ele era um homem adulto, entendeu? Casado, com filho. Por que que um adolescente dizer que uma banda que ele gostou na adolescência dele, que provavelmente ele nem escutava mais Jota Quest, tá ligado? Devia fazer, sei lá, 10 anos desde a última vez que ele, vou curtir um Jota Quest aqui, tá ligado? Só que daí ele pensou, porra, mas quando eu tava lá no ensino médio eu gostava dessa banda, e esse guri agora de hoje em dia tá dizendo que é uma banda de bosta, que ele não liga, que ele não quer ouvir, tipo assim, eu vou ter que defender essa banda. Ficou o almoço inteiro enchendo o saco e depois ficou o resto da vida bem surdo comigo, cara. O resto da vida bem surdo comigo. Então, olha, essa não foi a única vez que alguém passou a me odiar por eu ter uma opinião a respeito de uma banda. E eu digo com calma, assim, ó, com calma, com tranquilidade. Se tu adquire asco de alguém porque essa pessoa não gosta do artista que tu gosta, tu é um imbecil, tá ligado? Assim, não tem outra palavra pra dizer, tá ligado? Não é outra pessoa que tá sendo errada. Tipo assim, as pessoas têm que se acostumar com a ideia de que outras pessoas vão ver aquilo que tu acha legal e vai dizer que é uma merda. Porque assim, cara, isso nem é algo, tipo assim, eu nem tava criticando algo com maior importância, de uma questão assim, étnica, cultural. Era simplesmente um artista que ele gosta. Não são parentes dele, não são nada, sabe? Não são nada. Se aquilo dali foi suficiente pra ele adquirir aversão por mim, tá ligado? Justamente porque ele não tem solidez na própria convicção dele, cara. É a única explicação que eu tenho, sabe? Ele precisava muito da minha aprovação. Ele precisava que eu dissesse, realmente, cara, Jota Quest é uma banda do caralho, não sei do que eu tô falando, tá ligado? Se eu não falasse isso, ele ia ficar pensando assim, cara, não pode ser, cara. Não pode ser que esse maluco ache que essa banda é uma merda. E tipo, eu acho, tá ligado? E eu com toda a calma do mundo digo pra vocês que eu acho. Eu me lembro de um capítulo que aconteceu com um rapaz, mais ou menos com uma idade parecida comigo, que ele virou meu inimigo porque não gostava de Linkin Park, por exemplo. E honestamente, assim, não é que eu não gosto de Linkin Park. Tem algumas músicas de Linkin Park que eu curto, como praticamente todo artista, sabe? Só que aquele fã que ele gosta de tudo, ele acha todas as músicas fodas. Parece que se ele ouvir alguém falando assim, então, eu gosto dessas aqui, o resto meio que pra mim caguei, tá ligado? Ele ouve aquilo lá e ele pensa que tu tá assim, sabe? O guri também ficou revoltado com essa questão. E mais recentemente, cara, agora em dezembro, eu tive que passar por uma coisa parecida com isso, num outro contexto, sabe? Num contexto assim que eu nem sei se vale a pena expressar tudo isso aqui num programa, né? Mas basicamente é o que se refere o título desse vídeo, tá ligado? Basicamente é o que se refere o título desse vídeo. E daí assim, chegou um momento que num rolê de família que eu tava eu, uma mulher que eu tava conhecendo, o filho dela, a namorada do filho dela, sabe? Que eles tinham, sei lá, 18 ou 19 anos, uma coisa assim, né? E daí por outras questões que eu acho que não vale a pena ficar abordando aqui, né, porque foi coisas pessoais que rolaram antes, o clima entre eu e essa mulher que eu tava tentando desenvolver um relacionamento tava meio desagradável. Só que daí chegou um momento assim que, o rapaz foi lá colocar um vídeo do Peter Jordan falando do Batman, tá ligado? Falando do Batman. E daí assim, cara, assim, eu não gosto de nenhuma dessas duas coisas. E não é porque eu sou hater, ou porque não... Enfim, é porque real, eu não gosto, tá ligado? Eu não gosto. E fã de Batman são os mais corno que tem, tá ligado? Se tem gente que fica triste quando tu fala que não gosta de alguém, é fã de Batman. Assim, tu pode falar, eu não gosto de Super-Homem. Nenhum fã de Super-Homem vai ficar te dando palestra. Mas agora se tu falar, eu acho o Batman uma merda. O cara quer te convencer de que tu não sabe, de que ele é o herói mais foda, porque ele não tem poder. Enfim, cara. E eu assim, não tenho o menor interesse de ouvir nada sobre o Batman. Real, não tenho o menor interesse. E assim, e o Peter Jordan, cara, não tenho o menor interesse em ouvir o Peter Jordan falando sobre nada, cara. Sobre nada. Então assim, aí eu só voltei assim, cara. Sem quero assistir essa merda, tá ligado? E daí por causa disso, resumo da ópera, tá ligado? Todo relacionamento foi pro espaço, sabe? Foi pro espaço só porque eu falei que o
Ah, o programa do vídeo do Peter Jordan era uma merda, eu não queria assistir aquilo. Então, assim, é a mesma coisa, tipo assim, eu honestamente, na minha opinião, eu acho que o rapaz nem se importou, porque ele sendo um jovem de 18 anos de idade, eu espero que ele tenha firmeza naquilo que ele acredita. Pelo menos é isso que todo mundo fala, né? Que os jovens são cabeça dura, que eles acreditam no que eles acreditam e ninguém pode convencer eles do contrário. Então eu imagino que pra ele não, deveria ser insignificante. Real, isso aqui não tem nada de sarcasmo nem de ironia. Pra ti que tá me ouvindo, deveria ser insignificante o fato de eu aprovar ou não os teus gostos de entretenimento. Deveria ser insignificante, não deveria ser nenhum gatilho emocional pra nada. Não deveria ficar assim, ai, não, é sobre o jeito que tu fala. Tipo, não tem nada de jeito, cara. De jeito nenhum. Porque eu não tô falando sobre as pessoas, não tem nada pessoal ali. Sabe? É sobre um personagem que, tipo assim, eu já sei que o Batman existe desde quando eu era uma criança. Não foi a primeira vez na minha vida que alguém falou, ah, eu gosto do Batman, e eu falei, ah, eu acho uma merda. Isso não aconteceu agora, pela primeira vez. Eu vivi isso desde, sei lá, desde a minha adolescência até a minha vida adulta, tá ligado? É isso que eu acho do Batman. Eu acho ele um personagem de bosta, não gosto das histórias dele, tá ligado? Então, assim, e o Peter Jordan, por outras razões, eu acho ele um conteúdo de bosta também, tá ligado? Que também não vou ficar elaborando aqui porque eu tenho razões pra achar o Batman um personagem de bosta. Não é só tipo, ah, eu acho. Mas se a pessoa não quer saber por quê, por que eu vou ficar palestrando, né? Eu não vou converter ela a odiar o Batman que nem eu, mas eu tenho razões pra não achar o Batman um personagem interessante, eu tenho razões pra não gostar do conteúdo do Peter Jordan e falar assim, ah, eu não quero ver essa merda, tá ligado? Pra mim isso não tem nada assim de, nossa, assim, tipo assim, o jeito que tu fala, tipo assim. Não, cara, nada a ver. Mas então, assim, basicamente é sobre isso, cara. Eu já, várias vezes ao longo da minha vida, eu já fui confrontado sobre essa ideia de que, ah, Renan, tu acredita nas coisas, tu acredita, e tu fala de um jeito que pode magoar, pode ofender. Eu falei, cara, não. Eu sei muito bem o que é vocabulário, eu sei o que as palavras querem dizer. E eu sei muito bem quando eu tô falando coisas que não são ofensas a pessoas alguma. Se ela quer ficar ofendida com aquilo, é outra razão, tá ligado? Ela tá querendo enxergar, tipo assim, ah, ela tá querendo ver, ah, não, se eu não gosto daquilo que ele gosta, é porque eu tô fazendo aquilo por implicância, tipo assim, como se o mundo girasse ao redor dele. Não, eu vou mudar, eu vou mascarar aquilo que eu acredito pra te desagradar. Tipo, não, eu gosto disso daí que tu tá falando, mas eu vou fazer de conta que eu não gosto, só pra te contrariar. Tipo, te acorda, né, meu amor? Mas enfim, é o tipo de coisa que pra mim, as pessoas têm que ter essa solidez. Se mais pessoas fossem que nem eu, o mundo seria muito mais tranquilo, porque a gente, eu posso conversar contigo, eu posso dizer tudo que eu gosto, tudo que eu amo, tu pode dizer que aquilo é uma grande bosta, e isso não vai fazer a menor diferença pra mim, tá ligado? Tipo assim, se eu gosto do que eu gosto, e eu sei porque eu gosto, eu sei de onde que vem o valor, é tu que eu não conheço que vai meditar onde é que eu deveria estar enxergando, onde é que eu deveria botar o peso naquilo, não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido. Então assim, a única razão que eu vejo de porque tantas pessoas se incomodam com o fato de eu ter as minhas opiniões e não vender elas pra. Tipo assim, com relação às pessoas que eu tô. Porque é muito mais fácil, é só simplesmente se fazer de louco, cara. Porque assim, a pessoa gosta de algo. Tu só pode dizer não conheço, ou tu pode fazer de conta que gosta, que é o que muita gente faz. E eu simplesmente acho que não tem nada de mal tu falar assim, eu acho uma merda. Assim como se em algum momento eu expor algo pra uma pessoa e a pessoa não achar aquilo lá legal, ela pode falar, porra, que bosta. Eu prefiro muito mais isso do que a pessoa dizer, nossa, curti pra caralho, e a gente não poder falar sério sobre aquilo porque ela tá mentindo na minha cara. Então é basicamente isso, entendeu? Saibam do que vocês gostam, acreditem naquilo, não deixem a opinião de qualquer um te afetar. Se alguém vai afetar a tua opinião, seja uma pessoa que tem algum embasamento, que é alguma pessoa que tu vê que tá fazendo a famosa crítica construtiva, alguém que abriu teus olhos de uma maneira diferente, mas agora assim, simplesmente uma pessoa que vai tentar repetir pela milésima vez algo que tu já sabe, por que tu vai ver aquilo lá e ficar assim, nossa, tem que levar em consideração a opinião dessa outra pessoa, tipo, cara, esquece isso, cara. Esquece isso. Então, da mesma forma que se tu encontrar alguém como eu, que não gosta de alguma coisa que tu gosta, cara, leva isso na boa, não fica puto com a pessoa, não fica com raiva, não torna aquilo pessoal, tá ligado? Leva na boa, porque assim, você tem que ser mais maduro também, as pessoas têm que ter, sabe, um eixo mais firme da sua própria personalidade para não deixar qualquer porcaria alheia se tornar alguma espécie de transtorno, de problema. Mas é isso aí, valeu. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Se tu me viu no TikTok, deixa um like, passa a me seguir. Se está assistindo no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal para eu continuar postando nessas plataformas. Valeu!